e anunciou via redes sociais que está em tratamento contra a Covid-19, testou positivo a doença e já está. Tem até uma boa notícia para trazer para a gente agora, né, em relação à própria cura dele da doença. Doutor Tarcísio, ex-prefeito, muito bom tê-lo aqui, muito bom falar contigo novamente. Um ótimo dia. Fala um pouco para a gente da situação, né? O senhor testou positivo, passou por todo o tratamento, mas agora já tem inclusive uma boa notícia, né? Está curado da Covid-19. Ótimo dia para o senhor. Bom dia, Fernando, Gilson, amigo Ana Paula. Realmente, essa doença é uma doença séria, essa Covid-19, e eu enfrentei, e graças a Deus, Deus me abençoou com a vitória, e ontem eu recebi o resultado da sorologia, né, para o SARS-CoV-2, e já com os anticorpos se apresentaram, já deram positivando o meu IgM, consequentemente eu já fui dado como curado da doença, não tenho mais esse miserável desse vírus, e fiz tudo o que deveria ter sido feito em relação ao diagnóstico, ao acompanhamento, ao isolamento, a sequência de exames que precisava ser feito. Eu tive o Covid-19 clássico, com todas as etapas dele, e venci pela fé, venci porque acredito em Deus, acredito na ciência, e acredito que a gente pode vencer esse vírus. Mas não podemos vencê-lo só com conversa. Não podemos vencer só com, às vezes até com desinformação. Temos que vencê-lo através dos métodos que o tratamento exige e a forma com que ele merece ser tratado. Respeitando as pessoas, os doentes, portadores de Covid, já são quase 800 mil no Brasil, e 440 mil mortes, praticamente. Então, é preciso tomar as atitudes na hora certa, da forma correta, fazer o acompanhamento da gente, nós pacientes que adquirimos a doença, para que venha obter o resultado desejado. Porque mandar só ficar em casa não é o melhor tratamento. É um tratamento, é uma orientação. Mas ficar passando a receita, fique em casa, não só resolve. Deve ficar em casa, deve fazer o isolamento, porque é necessário o isolamento, porém, deve tomar as medidas adequadas e corretas para fazer o tratamento. Muita coisa não se sabe sobre o Covid-19. Muita coisa. Muitas. Dúvidas existem, inúmeras. Não só minhas, como dos cientistas, dos profissionais que estão fazendo esse trabalho, dos epidemiologistas, dos infectologistas, dos pneumologistas, todos. Existe muita dúvida ainda. Essa dúvida é da ciência, mas não se pode também deixar de fazer o básico, deixar de fazer o que se tem já em mãos para tratar essas circunstâncias. Eu tive à beira de uma UTI. Eu estive praticamente já quase internado no hospital e sei o que é uma internação, sei o que é depender de um aparelho, sei quais são as complicações que pode advir daí. Mas graças a Deus eu fui guiado por ele, em primeiro lugar, pelo senhor, e fiz todas as etapas que eram necessárias. Esse prefeito, o senhor falou aí que esteve à beira da UTI, eu queria saber justamente isso, como é que foi esse momento para o senhor, a experiência própria, né, do senhor em relação ao que o senhor sentia com a doença. E outra coisa, como é que foi o tratamento? O senhor fez uso, por exemplo, da cloroquina? Fernando, veja bem,
Eu no dia 26, dia 25 ou 26, eu comecei a sentir alguma coisa que eu achava estranho. Eu trabalhando, eu saía para trabalhar, comecei a sentir. Só que eu sempre tive o cuidado, ao chegar no lugar que eu trabalho, nesse período, mandar medir minha temperatura. Se encontrasse uma barreira em qualquer lugar, eu parava e mandava botar o aparelho. Eu nunca me excluí, nem nunca me eximi disso, mesmo sendo médico. E eu achei que minha temperatura estava um pouco aumentada na terça-feira, no dia 26. Fiz o teste rápido já à noite. Fiz o SARS-CoV-2. Não o teste de dedo, fiz o teste sorológico. E recebi o resultado na noite mesmo, deu negativo, a IgM e a IgG. Não conformado, na quarta de manhã eu já marquei o meu PCR, o RT-PCR, que é o teste do cotonete, o teste do nariz e da garganta. Fui fazer e fiquei já, como quem diz na gíria, com a pulga atrás da orelha. Porque eu comecei a apresentar os sintomas clássicos da Covid-19. Então, como os médicos falam sempre, e a gente tem que passar para as pessoas, digam o que é que você está sentindo para seu médico, para sua enfermeira, porque os sintomas falam mais forte do que o exame. Essa é a verdade. O médico tem que saber, tem que ouvir o paciente. Se ele não ouvir, ele não vai saber o que o paciente tem e não vai poder direcionar o que deve ser feito. Então, eu achava que eu estava com a Covid. E aí, o que é que acontece? Eu já, na quarta-feira, já introduzi alguma coisa de medicamento que eu achava que deveria tomar. E aguardei o resultado do exame. O exame só veio sair no sábado de noite. Bom, no sábado de noite foi positivo. Positivou. Eu informei as redes sociais, informei aos hospitais, informei os lugares onde eu trabalho, já no sábado de noite mesmo, e parti para definir uma estratégia, um protocolo de tratamento, através de colegas, e seguir toda a orientação de um infectologista, de um cardiologista, de um pneumologista e de um colega especial meu que trabalha na área de oncologia. Então eu procurei me acercar de informações, de pessoas que podiam me dar, além do que eu já tinha estudado, tinha lido, informações, e daí seguir tudo que deveria, o protocolo que deveria ser feito. Eu resisti a qualquer mecanismo inicial de internação, mesmo sabendo que eu já estava apresentando alguns sintomas, mas resisti porque eu estava acompanhado. Eu não estava desacompanhado, não estava fazendo as coisas por teimosia, não é? Mas aí fiz um acompanhamento, eu diria até casa hospitalar, casa laboratório. Eu fazia exames e fazia o acompanhamento. E falava com os médicos praticamente através de teleconsulta. Eu falava com eles pelo telefone, né? Eu falava com eles através de videoconferência. Mas, nesse ínter aí, nessa sequência, eu tive o apoio da minha família, da minha mulher, das minhas filhas, que me acompanharam a todo momento. Eu fiquei isolado, mas não fiquei desprezado. É outra coisa que tem que se acabar com isso. As pessoas têm que entender que não é para desprezar o doente Covid-19. Não é para desprezar, não é para jogar ao léu, não é para jogar ao relento. É para dar assistência, todo tipo de assistência possível. E aí, mas num desses dias aí, eu, ao voltar do laboratório, eu quase não consigo mais chegar no apartamento, mais chegar em casa. Eu comecei a ter realmente muita falta de ar, eu comecei a ter dependência para andar, e foi um momento decisivo. Um momento decisivo em que eu, como médico, também pude, eu diria, não me avaliar, mas eu pude saber o que é que estava se passando. Mas orações, foram orações, por muita força, eu resolvi enfrentar
nesse mecanismo, eu diria até de home care. E foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. E eu, hoje, graças a Deus, agradeço a Deus nesse dia de Corpus Christi, agradeço nesse dia de hóstia, nesse dia de vinho, nesse dia de sangue de Cristo. Agradecer pela glória que me deu, pela nova oportunidade que Deus me deu de poder seguir com a minha vida profissional, com a minha família, com meus amigos, podendo servir na minha profissão de médico. Bom, ex-prefeito, o senhor em algum momento nesse tratamento aí chegou a fazer uso do medicamento cloroquina? O que é que o senhor pensa a respeito dele? A hidroxicloroquina é amada por uns e odiada por outros. O grande crime que acontece na saúde do Brasil, na saúde brasileira, nesse momento, é querer politizar saúde, querer politizar remédio, querer dizer que remédio A é de político A, remédio B é de político C, político D. Isso é um crime. Isso é atentar contra a saúde pública. E quem está fazendo isso deveria ser preso. Por quê? Porque quem entende de remédio, quem entende de medicina, é médico, é cientista, é grupo saúde. Não é político que quer medicar. Não é político que quer passar remédio. Infelizmente, no Brasil, nós temos quase 70% da população faz automedicação, por uma série de motivos que não veio agora ser tratado. Então, eu posso dizer a você o seguinte: hoje eu não odeio a hidrocloroquina, eu amo a hidrocloroquina. Eu fiz uso da hidrocloroquina. Fiz uso no momento certo. Sabia dos riscos, sabia de que eu poderia enfrentar, mas no momento que eu estava, naquela hora que eu estava, eu apelei primeiro para Deus. Primeiro para Deus. Depois, para as opções que eu tinha na minha frente. Eu não podia continuar piorando sem ter opção. E se minha opção era hidroxicloroquina, se estudos mostravam que a hidroxicloroquina podia me ajudar, por que não lançar mão dela? Lancei mão, mas protegido por um eletrocardiograma feito antes. Falando com um cardiologista, porque eu cheguei a ter taquicardia, mas não foi a taquicardia pela hidroxicloroquina, eu tive taquicardia pela Covid-19. Então, é isso que nós estamos falando. Então, eu quero dizer a vocês, ouvintes, dessa brilhante emissora, os amigos, Dilson Barbosa, que é um amigo que eu prezo, uma pessoa que eu gosto muito. E você, Fernando, que está começando bem, graças a Deus, procurem orientação. Procurem orientação. Quem está com Covid-19, procura orientação. Não fica ouvindo só essa história de ficar em casa. Se passar mal, procura um centro, procura um posto de saúde, procura um OBS, procura um hospital. Procura qualquer lugar. 7 a 10 dias do primeiro sintoma, ou dos primeiros sintomas, é a fase crítica da doença. Isso já está demonstrado, todos nós já sabemos isso. Procura tratamento. Não fica com medo de dizer que está com Covid. É outra coisa. Não fica com medo, porque o medo pode ser fatal. Não se sinta discriminado pela Covid. Isso vai passar, as pessoas vão entender que a Covid tem cura e que você vai ficar bom. As pessoas vão entender isso. Então, e se não achar atendimento, chama a polícia. Se não tiver atendimento, chama a polícia. A polícia tem que nos proteger. A polícia tem que ir com você para você ser atendido, se alguém negar atendimento. Parta para o extremo, se necessário for, mas não morra de Covid. Doutor Tarcísio, como é que o senhor está vendo
A proteção à população, o senhor falou aí, claro, que ficar em casa é uma das medidas, mas não é a única medida. Como é que o senhor está vendo, por exemplo, o enfrentamento aqui em Feira de Santana à Covid-19, nas outras cidades que o senhor, porventura, possa atuar também, nos municípios circunvizinhos, de que forma que o senhor está vendo o enfrentamento à Covid e, sobretudo, aos profissionais de saúde também, porque volta e meia a gente ouve de um ou outro aqui, até de uma forma como desabafo, de que a sensação que tem é de que a qualquer momento todos os profissionais de saúde em algum momento vão ter o vírus porque não se sentem protegidos como deveriam. Isso tem acontecido? Os profissionais de saúde têm encontrado, por exemplo, EPI ou algum tipo de equipamento que faça com que ele consiga se prevenir do vírus? Como é que está essa situação e o enfrentamento de forma geral à população também? Tem acontecido locais, eu não quero pontuar, Feira de Santana, mas tem acontecido locais em que há a dificuldade dos EPIs, a dificuldade da proteção do profissional de saúde. O profissional de saúde, nesse momento, é a figura mais importante desse processo. Eu fui contaminado, eu fui infectado trabalhando. No momento que eu caí, várias pessoas deixaram de ser atendidas, várias pessoas deixaram de ser orientadas. Quando uma enfermeira contamina, ela sai da linha de frente. Quando um técnico de enfermagem se infecta, ele sai da linha de frente. Então essas pessoas têm que ser protegidas, têm que ser bem orientadas. Não é orientar a correr do paciente Covid. Não é orientar se esconder do paciente Covid. Enfrentar, acompanhar com proteção. Vai existir infectados, eu não tenho dúvida. Mas é preocupante a situação do Grupo Saúde, não só na Bahia, como no Brasil. É muito preocupante. Porque, como eu estou dizendo, Fernando, cada vez que um cai, cada vez que um se infecta, você tira ele do ambiente de trabalho, tira ele do ambiente de assistência. O enfrentamento do Covid, no Brasil como um todo, eu não quero nem particularizar. Na minha opinião, tem vários equívocos. Vários equívocos. Tem muita gente preocupada só com o hospital de campanha. A questão não é só preocupar com o hospital de campanha, é se preocupar com quem está em casa agora infectado pelo Covid-19. É se preocupar com o que é que você vai fazer com essa pessoa. É dar a ela algum suporte psicológico, dar a ela algum suporte medicamentoso, dar a ele algum suporte de instrução, para que ele não venha a precisar desse hospital, ou precisar de um atendimento. Então, esse que é o problema. Depois, nós, eu diria até, quem está hoje gestando isso, desde o Ministério da Saúde até as secretarias municipais, talvez não tenham valorizado a questão da chegada do Covid, ou tenham menosprezado o vírus. Achava que nada ia acontecer, ou que tudo ia ser fácil. E aí, chegou. E chegou e pegou todo mundo desorientado, pegou todo mundo muitas vezes sem ter informação nenhuma. Quantos médicos, quantos enfermeiros estão hoje, técnicos, até bioquímicos, estão sem saber o que fazer com suas próprias famílias? Quantos? Inúmeros. Eu postei minha cura ontem na rede social, no Facebook, já são quase 15 mil pessoas querendo informação, perguntando, curioso. Então, há muita desinformação. Não devemos só ficar querendo saber quantos estão infectados e quantos morreram. Porque isso já passou a ser uma estatística. O importante, Fernando, é saber como é que está esses contaminados, como é que está essas famílias que têm hoje 40 mil pessoas mortas, famílias que foram destruídas pela Covid, famílias que estão sofrendo aí, que perderam o pai, perderam o filho, perderam o irmão, perderam o cunhado. É isso que precisa fazer. É difícil, eu sei que é difícil, não é fácil, não se tem uma forma mágica. Eu estou vendo dizer, a feira tem 1.000 e tantos, 1.200, 1.300, não tem isso só não, a feira deve ter mais de 10 mil infectados. É difícil acompanhar 10 mil, mas tem que ser tomada algumas medidas
estudaram, medidas que foram bem instituídas e seguir um protocolo. Nesse meio desse protocolo aí, eu tenho certeza que muitos serão salvos. Bom, e a respeito do isolamento social, o que é que o senhor pensa, por exemplo, medidas como fechamento do comércio, por várias cidades, inclusive aqui em Feira de Santana, o que é que o senhor pensa a respeito desse assunto, né, do isolamento social, sobretudo, e o fechamento de atividades econômicas que possam aglomerar? Eu penso que há uma balbúrdia geral e há uma série de desinformações. Eu penso que precisava estar todos unidos num só objetivo. Por quê? Porque a Covid tem custo. Tem custo para a nação, tem custo para a população, tem custo para o cidadão. E todos esses custos vão ser bem pesados para o comerciante, para o comerciário, para o trabalhador, para o profissional, para o pai de família. Tem. Porque eu entendo o seguinte, o cidadão está recebendo lá um auxílio emergencial, R$600. Se ele não tiver tratamento e ele pegar a Covid, esses R$600 não vai dar para nada. Não vai dar para nada. Porque só o exame, o PCR, vai custar ele R$300, R$350. Só o PCR. Depois, para ele fazer o exame de controle, 14 dias depois, 15 dias depois, 20 dias depois, vai custar ele mais 250. Só aí já foi o dinheiro. Só ele fazer 2 exames, só aí o dinheiro do auxílio emergencial. E ele vai comer como? Ele vai ter medicamento como? Então tem que ver tudo isso. Todas essas coisas precisam ser vistas. O isolamento é necessário. O controle é importante. Agora, o que está havendo hoje no Brasil, como um todo, é uma desordem. Os processos, agora já está tudo sendo judicializado, não é? Já está virando tudo questão de justiça, e está essa confusão. Não é? Os grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, já estão cedendo ao isolamento, cedendo à abertura do comércio, porque eles já estão realmente sufocados do ponto de vista econômico, e tem a questão de já ter uma estrutura, já formar uma estrutura, eles entendem que já formaram uma estrutura, que esse é o fato que infelizmente não está sendo noticiado, eles já têm uma estrutura para abranger todos que possam ficar doentes. Porque o que o governo estava querendo era ter um tempo para equipar o que estava desequipado. O que o governo está pedindo é um tempo para poder ter um hospital para botar quem está doente. Porque não tinha. Esse é o problema. Doutor Tarcísio, para a gente encerrar, como é que vai ser sua vida agora pós-Covid, né? O senhor já disse que já está curado, já volta às atividades quando? Se sente bem, está 100% já? Como é que está o senhor? E a vida pós-Covid, como é que vai ser agora? Eu estou ainda me recuperando, do ponto de vista geral, porque a doença debilita. Eu ainda não estou no meu estado total de saúde. Estou me recuperando. Esse resto de fim de semana eu ainda vou enfrentar algumas coisas, do ponto de vista da saúde, me recuperar. Espero na próxima semana já poder estar retornando ao meu trabalho, ajudando as pessoas que eu possa nessa questão. Quero, inclusive, disponibilizar o meu telefone particular, o 999958800. É WhatsApp. 999958800. Se alguém estiver precisando de alguma orientação, precisando de alguma palavra, precisando de alguma coisa em relação ao Covid, pode ligar para o meu número, é WhatsApp. Eu posso até não responder na mesma hora, mas eu vou responder alguma coisa. Eu quero disponibilizar, eu quero ajudar, eu quero trabalhar, eu estou à disposição. Porque eu passei por tudo isso e sei, e tive essa oportunidade. E essa oportunidade Deus me deu e eu vou poder usar para aqueles também
estejam nesse momento difícil. Ex-prefeito Tarcísio Pimenta, doutor Tarcísio Pimenta, a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa. Ficamos felizes em ver que o senhor passou por essa, venceu a doença, né? Está em processo final de recuperação, mas já tem a cura da Covid-19. Acompanhamos, né, os vídeos que o senhor foi postando nas redes sociais, tudo que o senhor veio falando nesse tempo. Fica aí um ensinamento, porque é uma doença que pode ser até assintomática. A gente teve ontem, a gente comentava aqui internamente, o presidente da Câmara, Zé Carneiro, falando conosco por telefone, está em tratamento a Covid-19, está em isolamento social, e disse que não tem qualquer sintoma, nunca teve, fez o teste só para saber e de repente estava. Como a gente tem casos como o do senhor, que desenvolveu os sintomas, que teve realmente um momento muito mais complicado e está passando por essa. Então é prova de que a doença está aí ainda sendo estudada. Cada pessoa pode ser, de fato, acometida de uma forma pela doença, e não é brincadeira, não. É muito bom ter esse seu relato aqui, eu acho que vai ajudar com certeza muita gente, conscientizar muita gente, e sobretudo a gente fica feliz em saber da sua recuperação. Bom falar contigo novamente, tá bom? Obrigado, Fernando. Essa cidade, Feira de Santana, é uma cidade abençoada. Eu quero dizer novamente, para concluir, agradecer a Deus, agradecer a todos que oraram, minha família, todos, né? Tem muita gente orando nessa cidade. Eu não sabia, eu não tinha essa percepção, mas muita gente ora, muita gente de fé. E essa corrente de fé é que tem ajudado muito, mas muito mesmo. Então, vamos continuar orando e pedindo a Deus, porque Deus ampara, Ele vai botar a mão, com certeza. Felizmente, muitos não terão o que eu tive, de orientação, de tratamento, mas Deus vai curar. Eu tenho fé de que muitos que não puderam ter ou não terão essa orientação vão ser amparados pelas mãos de Deus. Obrigado a você e vamos lutar contra o Covid, porque o Covid pode ser derrotado. Eu derrotei, graças a Deus. Pois é, felizmente derrotou, e a gente fica feliz por isso. Daí, portanto, o doutor Tarcísio Pimenta, ex-prefeito de Feira de Santana, médico, falando a respeito da sua experiência com a Covid-19. Chegou a dizer aí, chamou muita atenção, disse: eu estive à beira de uma UTI. Teve momentos que eu tinha dificuldade para me locomover, eu precisava de ajuda para andar, para me locomover. E fez uso da hidroxicloroquina, né? O ajudou, de acordo com ele, na recuperação da Covid-19. Dilson Barbosa está conosco, acompanhou a entrevista do ex-prefeito Tarcísio Pimenta.